3 passos para vencer a crise. O pós-coronavírus. No livro de Isaías 40:26 diz: Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Gostaria de iniciar essa mensagem afirmando para vocês, meus irmãos e irmãs, o mundo não será mais o mesmo após o coronavírus. A palavra de Deus tem resposta para tudo, e quem ainda não a conhece, não sabe o que está perdendo. Quem não conhece a palavra de Deus se desespera com situações que são passageiras. Quem não conhece a palavra de Deus toma decisões precipitadas, mal sabendo que no outro dia as coisas vão melhorar. A palavra de Deus é viva, é eficaz, ela conserta, ela ajeita, ela salva. A palavra de Deus tem resposta para qualquer pergunta que a humanidade fizer. E hoje nós estamos passando por uma crise na humanidade, revelando quão frágil nós somos. Somos frágeis e nos entregamos a qualquer notícia que publicam. A maioria de nós não está preparado para receber más notícias, mesmo que sejam falsas. Não podemos deixar de encarar a seriedade do que estamos passando. Mas quando entendemos que por trás de crises existe um propósito divino, acalmamos o nosso coração. Mesmo que o vírus que estamos enfrentando atualmente, o coronavírus, não seja tão letal quanto esperado pela graça de Deus, uma situação muito pior está para acontecer: o pós-crise. O efeito do pós-crise irá matar muitas pessoas, emocionalmente e financeiramente, principalmente. Já estamos vivendo isso, observando diversas pessoas perdendo seus empregos. Já existem muitas pessoas que estão entrando em crises emocionais e até espirituais, questionando o porquê disso estar acontecendo. Perguntas como: por que Deus permitiu isso estar ocorrendo? Sempre teremos nossos questionamentos, nossos problemas, mas quero trazer uma palavra hoje que irá mostrar para você e dizer biblicamente que esse vírus é inevitável e que as crises são inevitáveis. Hoje vou revelar um segredo bíblico para que você suporte e vença qualquer vírus, qualquer crise, qualquer dificuldade que vier sobre a sua vida. Porque depois que vencermos esse vírus, virão outros, talvez não mais infecciosos naturalmente e fisicamente, mas talvez vírus emocionais, como a raiva, que tenta entrar em nossas vidas, ou como a depressão, entre outros. A Bíblia vai dizer: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, mas infelizmente às vezes ficamos irados, e isso é um vírus emocional, que se você não ficar de quarentena, você irá infectar outras pessoas com um sentimento de raiva. Não pense que o vírus, apesar de ser coletivo, e por isso nos assusta de certa forma, é mais letal do que vírus particulares que você pode ter em sua vida. Você pode carregar diversos vírus em suas emoções, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, que tem um poder letal muito maior do que o vírus coletivo que estamos enfrentando. Preste atenção nesta palavra em Lucas capítulo 5, versículos de 11 a 13. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens
vivendo irresponsavelmente. Aqui, o filho pediu o que era dele por direito, de forma adiantada, fora de tempo, e gastou tudo de forma irresponsável. Provavelmente você já gastou algumas coisas na sua vida, não só dinheiro, mas amor, emoções, amizades, e com certeza você já gastou irresponsavelmente essas heranças que Deus nos dá. Nós vamos entender aqui que o problema não é gastar tudo que temos. O problema não é gastar toda a sua energia emocional. O problema não é gastar todo o dinheiro que você tinha guardado. O problema não é gastar todas as palavras que você tinha para resolver um problema com alguém. Você vai entender. Continuando na passagem, em Lucas 15, 14 a 24. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Nesta passagem, nós precisamos nos atentar para algumas coisas nesta palavra. Primeiro, ele resolveu pegar o dinheiro por um impulso emocional. Afirmo, quem de nós não agiu por impulso? O problema nesta passagem não foi ele ter gastado tudo irresponsavelmente. A grande questão é quando tomamos más decisões e agimos irresponsavelmente. Não sabemos o que vai acontecer e o que pode vir junto com a nossa má decisão. A Bíblia diz que no tempo que ele gastou tudo, veio uma grande fome sobre a terra. O problema não é a fome ter vindo, era ele já estar mal quando a fome veio. Aqui é o ponto principal. O problema não é o coronavírus, são as pessoas que já estão com diabetes, que estão com crise pulmonar, que já estão mal de saúde e recebem o vírus. A palavra de hoje é: não importa o que vem de fora, o que importa é o estado que você está quando o vírus, quando a crise vem. O estado do filho pródigo era lamentável e por isso aquela fome o levou a comer comida de porcos. Mas a questão é que ele não imaginava que viria uma crise. Nós também não conseguimos prever o dia de amanhã. E da mesma forma como o filho pródigo, podemos estar no meio de uma má decisão e vir uma crise mundial. É exatamente o que está acontecendo hoje. Muitas pessoas já estavam tomando más decisões financeiras, conjugais, emocionais e foram pegas de surpresa com o coronavírus. Da mesma forma, não podemos nos esquecer que um dia teremos a maior surpresa de todas, dessa vez negativa para alguns, que é a surpresa do Filho do Homem, que irá descer com toda a sua glória. Ninguém vai saber o dia e seremos julgados
pelo estado que estamos. Enquanto existem pessoas reclamando da vida porque se encontram em algumas prisões emocionais, financeiras, sentimentais e espirituais, tem outras que estão aprendendo a fazer as coisas certas, mesmo em dificuldade. Um dia a crise chega, pega e detona alguns, mas levanta quem está preparado. A pergunta que fica é: em que estado você está hoje? Por que eu pergunto isso? Porque sempre eu tenho falado, Deus está dando uma oportunidade maravilhosa, mediante esta crise que estamos vivendo, para nos prepararmos, colocarmos as coisas em ordem, colocar nossa família em ordem. E por muitas vezes não entendemos que para sair da crise é necessário alguns passos. 3 passos hoje nós vamos aprender com o filho pródigo. Primeiro passo. O primeiro passo que fez o filho pródigo sair da crise foi cair em si. Se você não identificar aonde se encontra o problema, se você não identificar o estado que você está hoje, se não houver essa percepção, você não vai cair em si. Ele caiu em si, e quando ele fez isso, ele disse: levantarei e irei. O grande aprendizado aqui. Quem foi que colocou ele nesse problema? Ele mesmo. Quem tirou ele desse problema? Ele mesmo. Existem problemas que você criou, que você tem que resolver. Existem problemas que você não criou, como o coronavírus, que Deus vai resolver. Existem desertos que você se meteu e você vai ter que sair. Existem desertos, como o povo de Israel entrou, que Deus colocou e Ele mesmo vai tirar. O filho caiu em si, levantou, foi e resolveu. Então, como primeiro passo para você sair da crise, é cair em si. Segundo passo. O segundo passo que ele fez para lidar com a crise foi lidar com os opositores. O próprio irmão de sangue mais velho ficou indignado com a festa que fizeram quando o irmão voltou. Por vezes, seus opositores vão ser seus irmãos. Muitos, preste atenção, quando verem você se reconciliando, não vão suportar. Existem pessoas que não suportarão ver você sendo levantado por Deus. E essas pessoas geralmente vão ficar lembrando o seu passado, porque não estão conseguindo lidar com o seu futuro. Terceiro passo. O terceiro passo é mais difícil. Recuperar a sua identidade. Neste caso, ele teve que aceitar ser filho novamente. Além dele mesmo ter causado um problema interno, existia uma tragédia externa que foi causada pela fome. Desta forma, fica difícil recuperar sua identidade. Aceitar uma posição de filho para algumas pessoas pode ser até impensável, e elas aceitam até uma posição de ser empregado. Você vai entender. Existem pessoas que estão se vitimizando até hoje, se questionando de seus erros. Mas foi para isso que Cristo veio, para pegar nossos erros, pegar nossos pecados, cravar na cruz do Calvário e nos declarar absolvidos, dando a chance de começarmos de novo, sem acusação de ninguém, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa recuperação de identidade foi aceitar a posição que ele perdeu. E às vezes para nós é muito difícil aceitar algo que deixamos escorrer pelas mãos. Mas eu te digo, meu irmão, minha irmã, Deus quer restituir, Deus quer trazer de volta, Deus quer te dar mais e melhor do que antes, porque antes ele era filho, mas não tinha festa. Agora ele voltou a ser filho com festa. Em que estado você está hoje? Em que estado essa crise te encontrou? Lembre-se
que todo problema que vem sobre a sua vida, que você não plantou para chegar, Deus vai resolver. Ou seja, o coronavírus, ele vai resolver. Faça apenas a sua parte, tomando precauções, passando álcool gel na mão. Não ficando na rua perambulando se você não tem realmente o que fazer. Cuide-se, mas saiba que quem está cuidando de você mesmo é Deus. Essa história do filho pródigo só aconteceu com ele pelo estado em que ele se encontrava. E poderia ser uma história bonita de superação, mas virou uma história de miséria, de humilhação. Ou seja, o filho de um homem muito rico teve que comer comida de porco, porque esse problema ele mesmo criou e não imaginava que viria uma surpresa negativa, uma crise. Grave isso. A crise não é mais forte do que o estado que você se encontra. Se o teu estado hoje de fé é inabalável, qual vírus vai te atingir? Qual crise vai te atingir? Se o teu estado emocional hoje é de equilíbrio, quem vai te fazer chorar e ficar desesperado? Hoje, você precisa tomar uma decisão de que estado você quer estar quando a crise vier, depois do coronavírus. Porque enquanto nós estivermos nessa terra, terão crises. Muitas serão as aflições dos justos. Surgirão problemas para serem resolvidos. Todos estão assustados com o coronavírus. Tudo bem, mas lembra quantos outros vírus já passamos, doenças, quantas crises, quantas ameaças, e você está aqui escutando comigo agora esta mensagem? Deus tem um plano na sua vida. Ele quer que você organize as coisas. Porque quando a crise da Babilônia chegou, Daniel estava de joelhos. Agora eu te pergunto, quando a crise chegar, você estará como? Com a mão na cabeça, desesperado, ou de joelhos orando? Quem é você quando a crise chega? Quem é você quando o vírus tenta infectar as áreas da sua vida? Chegou a hora de transformar o seu medo em força para avançar. Transformar sua vida errada em uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Transformar a sua falta de preparo em treinamento. O mais belo é que, com 3 passos, o filho recuperou o que Deus tinha para ele. Ele caiu em si, levantou e foi. Tome uma atitude hoje. Caia em si, veja o estado que você se encontra e corre atrás do prejuízo. Ele soube lidar com os opositores, com a crítica voltada para ele. Ele aceitou a posição de filho novamente. Não sabemos exatamente como iremos nos encontrar depois dessa crise que estamos enfrentando, mas eu sei que tem uma posição que nunca perdemos, a de filhos de Deus. Surgirão vírus, crises emocionais, entre muitas outras, mas a posição de filho, nenhuma crise consegue te tirar. A crise não é uma opção, ela simplesmente surge como o coronavírus. Você pode ter tomado todas as precauções possíveis, como a do álcool em gel, da máscara, mas mesmo assim ainda falta comida nos supermercados. Mesmo assim, ainda tem pessoas sendo demitidas em massa. Entenda que não depende de você, é um problema coletivo. Da mesma forma que Daniel não fez nada para Nabucodonosor entrar em crise. Como José não fez nada para o Egito ter fome. Daniel, José, dentre vários outros da Bíblia, foram usados como parte da solução das crises. Agora eu pergunto a você, no momento de crise, de vírus, no momento de alarde mundial, você vai fazer parte do problema ou você vai fazer parte da solução? A escolha é sua, o posicionamento é seu. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos na sua santa e doce presença, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido,
Que esta mensagem toque em corações de uma forma profunda. Vivemos hoje, Senhor, uma situação de crise mundial. Infelizmente, muitos dos seus filhos e filhas não estavam preparados, estavam em crises internas, fazendo com que esta crise externa os afetasse. Que a partir de agora, Pai, eles aproveitem essa oportunidade para se prepararem para o pós-coronavírus, da grande crise que virá, que é evidente. Que eles se preparem resolvendo as suas crises internas, para que com isso tornem-se solução de problemas e não façam parte deles. Revele isso, Senhor, a todos os corações que ouvirem esta mensagem. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Saiba como viver o plano perfeito de Deus. No livro de Jeremias 29:11 diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Que promessa maravilhosa nesta palavra! Mas eu te pergunto, você acredita nela? Você sabe como receber essa promessa maravilhosa de prosperidade, de paz, de esperança e de um futuro brilhante? Os planos de Deus para nós são incomparáveis e não há nada mais gratificante e maravilhoso do que fazer parte deles. Porém, não é fácil esperar enquanto os planos do Senhor não se cumprem em nossa vida. Nós ficamos ansiosos, desanimados e muitas vezes até achamos que Deus se esqueceu da promessa que nos fez. Por isso, para viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós, precisamos de duas coisas essenciais: fé e obediência. Em primeiro lugar, temos que crer que se o sonho é de Deus, Ele é fiel e poderoso para realizá-lo. Depois, temos que ouvir a voz do Senhor e obedecer a sua palavra, independentemente do tempo de espera. Você pode estar dizendo: Vinícius, eu quero viver esses planos, mas como vou fazer isso? Nesta mensagem eu vou mostrar para você o que você deve fazer enquanto espera os planos de Deus se cumprirem em sua vida. Primeiramente, você precisa esperar em Deus com paciência. Este é o ponto essencial. Você não pode querer apressar o cumprimento dos planos de Deus em sua vida, pois Ele já determinou um tempo certo para que ele comece a se realizar. O Senhor prometeu a Moisés tirar o povo hebreu do deserto e levá-lo à terra prometida, mas isso levou 40 anos para se concretizar. Da mesma forma, José teve que esperar 13 anos para sair da condição de escravo e presidiário para assumir o cargo de governador do Egito. E eles passaram por momentos muito difíceis durante esse tempo de espera. Momentos de luta, de humilhação, de sentimentos de abandono. Porém, eles tiveram força e perseveraram até o fim. Além deles, Davi, Abraão e até Jesus tiveram que esperar a hora certa para que o poder de Deus começasse a se manifestar em suas vidas e os sonhos dele começassem a ser cumpridos. E o mesmo se aplica a você. O Senhor já planejou o seu futuro e Ele irá realizar cada um de seus planos. Porém, isso acontecerá no tempo dele e não há nada que você possa fazer para adiantar isso. Então, a melhor coisa a se fazer é ter paciência e dizer: tudo bem, Deus, está sendo difícil esperar pelas suas promessas, porque a minha luta tem sido grande e eu não tenho mais forças. Mas eu vou fazer exatamente o que o Senhor diz e vou me manter firme nos seus propósitos. Se você fizer isso, Deus se agradará da sua fé
e obediência e te ajudará a suportar as dificuldades que costumam surgir durante esse tempo de espera, até o cumprimento dos sonhos e promessas dele em sua vida. O salmista diz no Salmo 37, versículos 23 a 25: O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Em segundo lugar, o que você deve fazer para esperar os planos de Deus se cumprirem em sua vida? Atente-se a isso. Você precisa somente ouvir a voz de Deus. No Salmo 34, a Bíblia nos encoraja a engrandecer o nome do Senhor. Isso significa tornar Deus maior em nossas vidas, fazer com que a voz dele seja maior do que a voz da dúvida, do medo, das outras pessoas e do nosso próprio coração. Imagine só, se Noé tivesse permitido que a voz das pessoas próximas a ele fosse maior do que a voz de Deus, quando ele decidiu obedecer ao Senhor e construir a arca. Eu fico imaginando os parentes e amigos dele dizendo: Noé, por que você não arruma um emprego normal, como todo mundo, e deixa esse barco para lá? Está todo mundo dizendo que você é maluco. Mas Noé não se importou com a voz das pessoas. Ele se lembrou do que a voz de Deus havia dito e seguiu o plano até o fim. E o Senhor o recompensou poderosamente por isso, fazendo dele e de sua família os únicos sobreviventes do grande dilúvio. E da mesma forma, se você quer ver os sonhos de Deus realizados na sua vida, você precisa ignorar todas as vozes exteriores e interiores que querem te convencer a desistir e se concentrar apenas na voz de Deus, fazendo com que ele fale cada vez mais alto em seu coração. Confie com todas as suas forças e todas as outras vozes parecerão apenas um sussurro perto da voz do Pai. A terceira coisa que você deve fazer para esperar que os planos de Deus se cumpram em sua vida: você não deve ser guiado pela aparência. Um dos grandes desafios da nossa vida é lutar contra a tentação de prestar mais atenção ao que parece bom e impressionante por fora do que está oculto aos nossos olhos. Vou te dar um exemplo mais claro sobre isso. Quando Saul virou as costas para Deus e quis governar Israel do jeito que bem entendia, o Senhor pediu para que o profeta Samuel fosse até a casa de Jessé, para que ele ungisse um de seus filhos para ser rei daquela nação. 1 Samuel 16:1. Então o profeta cumpriu aquela ordem e foi até Belém. Já na casa, Jessé viu Eliabe, o filho mais velho de Jessé, e pensou: com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir, pois aquele rapaz era alto, forte e tinha ótima aparência. Mas a resposta de Deus veio a Samuel logo em seguida e disse: não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Jessé então chamou todos os outros filhos que estavam em casa, mas Deus rejeitou cada um deles como havia feito com Eliabe. Samuel já não estava entendendo direito o que o Senhor queria e decidiu perguntar ao dono da casa, em 1 Samuel 16, versículos 11 e 12. Estes são todos os filhos que você tem? E Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Essa passagem,
que marca a unção de Davi como rei de Israel, nos mostra que não devemos acreditar apenas no que vemos. Se a sua vida não está indo bem, se os problemas e as tribulações só crescem diante dos seus olhos, você não pode crer que serão essas coisas que vão determinar o seu futuro. Assim como Samuel, você precisa olhar para o interior, precisa prestar atenção nas coisas que Deus está mostrando ao seu coração. Você precisa confiar, meu irmão e minha irmã, naquilo que é invisível aos seus olhos, mas que já é visível aos olhos do nosso Pai. Finalmente, o que você precisa atentar para esperar o plano perfeito de Deus. Preste atenção nisso. O meio define como será o fim. Eu não tenho dúvidas de que é primordial a forma com que lidamos com as situações e circunstâncias da vida, quando estamos esperando pelo cumprimento dos sonhos de Deus. O modo como nos comportamos determina o nosso resultado final. Veja o exemplo da vida de Sansão. O Senhor fez dele um grande e poderoso juiz de Israel e tinha sonhos maravilhosos para a sua vida. Porém, durante a sua caminhada, Sansão desobedeceu às ordens do Senhor, cedeu aos desejos da sua carne e, por causa disso, pagou um alto preço, sendo traído pela mulher que amava, teve os cabelos cortados, perdeu sua força e foi capturado pelos seus inimigos. Depois, teve os seus olhos furados e foi obrigado a trabalhar para eles, moendo grãos. Juízes 16, versículos 4 a 21. Durante uma festa dedicada a um deus pagão, os filisteus levaram Sansão até o templo, a fim de que ele servisse de chacota para a multidão que se acumulava naquele local. Sansão, profundamente arrependido, clamou ao Senhor, pedindo por uma última vez a força sobrenatural que vinha sobre ele. Juízes 16, 28. Deus atendeu aquele pedido. Então Sansão abraçou as duas colunas principais que sustentavam o telhado daquele lugar e as arrancou de suas bases, fazendo com que tudo desmoronasse, matando todos os que estavam ali, inclusive ele. A história de Sansão poderia ter sido bem diferente, mas escolhas que ele fez mudaram os rumos de sua vida. Ele foi desobediente e, em muitas situações, não quis esperar pelo cumprimento dos planos do Senhor e resolveu fazer tudo pela própria força. E nós vimos como isso terminou. Da mesma forma, quando nós não focamos na realização dos sonhos de Deus, corremos o risco de ficar pelo meio do caminho. E isso nos leva a refletir sobre duas coisas muito importantes. Primeiro, nossa paciência será testada durante o tempo de espera. Chega um momento de nossas vidas que as coisas começam a ficar tão difíceis que chegamos a pensar que os sonhos de Deus estão atrasados. E isso nos deixa aflitos, ansiosos e até desanimados. E certamente isso também aconteceu com Noé, Abraão, Sansão, Davi e todos os outros homens da Bíblia. E é nesse momento que devemos fazer uma escolha importante. Vamos continuar esperando pacientemente e obedecendo ao Senhor, ou abandonaremos o barco e seguiremos a nossa vida segundo apenas os nossos instintos? Por mais difícil que seja, a primeira opção é sempre a coisa certa a se fazer. Veja o que o rei Davi disse no Salmo 41. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. O segundo ponto importante que você deve refletir: o tempo de Deus é o tempo certo, o tempo oportuno. Deus nunca se atrasa. Ele também não se adianta. Um minuto sequer. O tempo dele é perfeito e os sonhos dele se realizarão no momento exato. Por isso você precisa caminhar junto com ele sempre.
Correr à frente do Senhor ou ficar para trás nessa caminhada não irá funcionar. Não basta acreditar nos planos de Deus para a sua vida. Você precisa se alinhar ao tempo e à direção dele. Pode ser que isso não faça sentido para você, mas faz parte da sua caminhada. A grande notícia disso tudo, meu irmão e minha irmã, é que esse período de espera não vai durar para sempre. As suas lutas terão um fim. Viver os sonhos de Deus é um ato e decisão de fé. Não é fácil esquecer e deixar de lado projetos e sonhos desta vida, para estarmos dispostos a viver algo que nem sabemos como será. Porém, tenha certeza que será o melhor. Você viverá sonhos maravilhosos. Deus não tem um plano, Ele tem o plano, conforme diz na passagem de Jeremias 29:11, no início desta mensagem. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, que palavra, que promessa é essa? O Senhor tem planos perfeitos para a nossa vida, planos de nos dar uma esperança e um futuro. A partir de hoje, Pai, esperaremos em Ti com paciência, ouviremos atentamente a Sua voz, não seremos guiados pela aparência das nossas circunstâncias e sabemos que o meio determinará o fim. Tomamos uma postura, sabemos que o inimigo se levantará, sabemos que nossa paciência será testada, mas sabemos que o seu tempo é perfeito e oportuno. Precisamos apenas da sua graça, que nos basta. Desejamos viver os seus planos e perseveraremos até o fim, pois sabemos que os seus sonhos são muito melhores que os nossos. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pessoas orgulhosas. No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 5 diz: Abominável é ao Senhor todo o arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pessoas com disposição orgulhosa são difíceis de lidar porque são arrogantes demais. Não se pode lhes dizer nada porque já sabem tudo. Tem tanta opinião que estão sempre na defensiva, o que faz com que não aceitem correção facilmente, porque teriam de admitir que estão erradas, e isso é algo quase impossível para elas. Se você convive com pessoas orgulhosas, posso afirmar que em algum momento você tentou corrigi-las com amor, e creio que elas não gostaram, porque sendo orgulhosas, resistem à verdade. Mas Jesus diz que é a verdade que nos liberta, segundo João capítulo 8, versículo 32. Lembre-se sempre, pessoas livres, libertas, são pessoas felizes. Além de estar sempre na defensiva, pessoas orgulhosas quase sempre estão ocupadas tentando convencer os outros de que precisam mudar ou do que precisam fazer. Foi incrível aprender que não é meu trabalho convencer a ninguém. Esse é o trabalho do Espírito Santo. No livro de João, capítulo 16, versículo 8, Jesus disse que é o Espírito Santo quem convence as pessoas da verdade. Isso significa que não temos que tentar brincar de Deus na vida de outras pessoas. Pessoas orgulhosas sentem necessidade de convencer os outros de que estão certas e eles errados. O versículo de Provérbios que falamos inicialmente ensina que esse tipo de relacionamento dominante e superior não agrada a Deus. Ele deseja que seus filhos andem em bondade e humildade, e não com arrogância e orgulho. Pessoas orgulhosas quase sempre são muito rígidas,
o que explica por que são disciplinadoras tão severas. Elas têm sua própria maneira de fazer as coisas, e se alguém não faz do seu jeito, reagem de forma impetuosa, às vezes até violenta. Finalmente, pessoas orgulhosas quase sempre são complicadas. Embora a Bíblia nos chame a uma vida de simplicidade, elas sentem necessidade de transformar tudo em algo importante, fazer uma montanha de cada montículo. Em parte é porque tem de descobrir tudo, tem de saber as entradas e saídas de cada situação e saber a razão de tudo o que acontece na vida. Todas essas coisas ajudam a explicar por que pessoas orgulhosas não são muito felizes e pessoas infelizes não conseguem fazer outras pessoas felizes. Ao contrário do orgulho está a humildade, e nossa referência foi Cristo Jesus. Liberte-se do orgulho, se for o seu caso. Caso contrário, ore para as pessoas orgulhosas com as quais convive. Somente a verdade poderá libertá-las. E a verdade só pode ser revelada através do Espírito Santo, o Espírito da verdade. Senhor querido, agradeço todos os dias da minha vida por ter sido liberto do orgulho. Depois que o Espírito Santo revelou a verdade sobre mim mesmo, foi muito dolorido, mas com a tua graça e misericórdia fui liberto. Sou livre, sou feliz. Hoje, meu Pai, venho colocar em seu altar todas as pessoas com as quais convivo e que são escravas do orgulho. Sei, meu Deus, que nada poderei fazer, apenas orar por elas. Que o Santo Espírito, como Espírito da verdade, toque esses corações para que sejam libertos e para que possam desfrutar do melhor de Deus para as suas vidas. É assim que eu te peço e oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos uma escolha. No livro de Josué 24:15 diz: escolhei hoje. O inimigo de nossa alma tenta de todas as formas nos deixar preocupados e realmente consegue. Mas não é porque ele nos força, é porque nós escolhemos. A escolha é sempre nossa. Você sabia que a maneira como reagimos a cada situação é uma escolha? Cada um de nós tem atitudes. Atitudes produzem respostas para situações. Nós respondemos o dia todo, todos os dias, mas nem sempre da mesma forma. Por que duas pessoas diferentes podem estar no mesmo engarrafamento e uma reagir de um jeito e a outra reagir de forma completamente diferente? É por causa de suas atitudes diferentes que as levam a fazer escolhas diferentes. É por isso que algumas vezes podemos falar alguma coisa para duas pessoas diferentes e uma delas ficará perturbada e ofendida, enquanto a outra não se importará nem um pouco. Se você é uma pessoa de personalidade muito franca, algumas pessoas poderão gostar disso e outras não. Uma pessoa pode pensar que o que acabou de dizer é maravilhoso, enquanto outra pode achar que é terrível. Por quê? Porque uma pode ser segura e a outra insegura. Da mesma forma, você e eu temos uma escolha sobre as reações em várias situações da vida. Aí você pode pensar, mas Vinícius, isso não pode ser tão simples quanto fazer uma escolha. Como você diz, as pessoas são diferentes e, portanto, elas têm maneiras diferentes de perceber, de experimentar e de se relacionar com as influências exteriores. Sim, eu sei que temos um perfil psicológico diferente e cada um de nós foi exposto a experiências diferentes na vida, que nos formaram e moldaram de formas diferentes. Sei que a maioria de nós carrega mágoas e outros tipos de feridas mentais, emocionais e espirituais, e que não há dois de nós exatamente iguais.
mas a verdade é que, independentemente de nossas diferenças, temos o poder de fazer uma escolha sobre como vamos responder às situações e circunstâncias externas. Nossas feridas e dores passadas podem fazer com que tenhamos reações negativas, mas superamos essas respostas negativas aprendendo a palavra de Deus e escolhendo agir de acordo com ela, em vez de reagir às circunstâncias. Deus nos criou com um livre arbítrio, com a capacidade e a liberdade de tomar nossas próprias decisões. A palavra que Deus está compartilhando hoje é a mesma que ele falou aos filhos de Israel nos dias de Josué. Portanto, como diz na passagem, escolhei hoje. Ore comigo assim: escolho hoje, meu Senhor. Escolho ter reações positivas. Supero qualquer resposta negativa às situações de minha vida à luz da palavra de Deus. Escolho agir de acordo com ela, em vez de reagir às circunstâncias. Me ajude, Senhor, neste processo de mudança das minhas atitudes com relação à vida. Quero me tornar um exemplo vivo de que a sua palavra, sua graça e misericórdia podem mudar uma personalidade. Molde meu caráter, meu Pai, tendo como referência o caráter de Cristo, para que as minhas reações às situações da vida sejam exemplo às pessoas. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Mansos e humildes. O livro de Mateus, capítulo 12, versículos 18 a 21 diz: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Como cristãos, como filhos amados de Deus, criados à sua imagem, Ele quer que tenhamos a mesma disposição tranquilizadora do seu Filho Jesus. Muitos de nós cremos que se Jesus andasse num ambiente de contendas, levaria apenas alguns minutos para que trouxesse paz àquela situação. Jesus era de natureza tranquilizadora. Jesus era cingido de mansidão. Não queria provar nada, não estava preocupado com o que as pessoas pensavam dele. Já sabia quem era, por isso não sentia necessidade de se defender. Embora outros ficassem preocupados com ele, sua resposta era sempre pacífica e amorosa. Este é o tipo de disposição tranquilizadora que Deus quer para mim e para você. Este é o tipo de língua que Ele quer que tenhamos, uma que traga encorajamento, edificação e exortação por onde quer que andemos. Somos assim ou somos rabugentos e cabeças duras? Somos humildes, simples e agradáveis ou orgulhosos, complicados e rígidos? Pessoas com este tipo de disposição que se assemelham a Jesus são encorajadoras e exortadoras. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor ou o que os outros estão dizendo ou fazendo. Parece que elas sempre têm uma palavra de encorajamento e bondade para compartilhar com todos. Essa é a maneira que Deus pretende que sejamos. É para isso que servem as palavras que saem da nossa boca, não para cortar pessoas em pedaços, julgar, criticar e condenar aqueles que discordam de nós. Como mensageiros de Deus, porta-vozes, embaixadores da paz, não devemos ser ásperos e duros, orgulhosos e arrogantes, rígidos e inflexíveis.
Ao contrário, devemos ser tranquilizadores e mansos, simples e humildes, flexíveis e adaptáveis. Para ser da maneira que Deus quer que sejamos, seus representantes na terra, devemos nos despojar de nossa velha natureza e nos revestir da nossa nova natureza, que é a natureza de seu amado Filho, Jesus Cristo. Que coração é esse, meu Deus? Jesus, seu Filho muito amado, nos ensina como ter um coração manso e humilde. Me espelho neste exemplo, meu Pai, e busco com todas as minhas forças me tornar cada dia mais parecido com Cristo. Quero me tornar um encorajador e exaltador de pessoas. Quero tranquilizar corações abatidos, mostrar simplicidade e humildade a todos que cruzarem o meu caminho. Quero ter respostas pacíficas e amorosas, mesmo em meio ao caos. Me ajude, Senhor, nessa busca diária, de ter sempre uma disposição tranquilizadora como a de Jesus. Assim eu te peço, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.